Estamos de volta, eu sou o Henrique Dourado, seja bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. E aqui eu vou fazer um devocional do livro de Provérbios, tá? Você não sabe, Provérbios tem 31 capítulos e vai dar bem certo pra gente. Um capítulo por dia, né? Um capítulo da palavra de Deus para cada dia do nosso mês, tá bom? Então como que vai funcionar? Não é um estudo, tá? Basicamente eu vou ler o capítulo inteiro, fazer uma breve aplicação de um versículo e fazer uma breve oração no final. Com que propósito? Propósito de buscarmos a Deus junto, buscarmos a Tua palavra, ouvirmos a Sua voz, caminhar com Deus. Fazemos isso junto, entendeu? Não me coloco aqui na posição de professor, de líder, nem de nada disso, mas como irmão, que juntos possamos buscar a palavra de Deus, tá bom? E que Deus nos abençoe em cima disso. É um breve resumo aqui, como eu disse, o livro de Provérbios foi escrito, é de autoria do rei Salomão, filho do rei Davi. E aí, como eu disse, tem 31 capítulos. Os versículos são geralmente assim lições práticas para o nosso dia a dia. Então é muito bom para a gente buscar isso e colocar em prática no nosso dia a dia. Tá bom? Então vamos lá, vou direto ao texto aqui, capítulo 1, hoje. Diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvido aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação, para compreender o significado das palavras e parábolas ditadas e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é um princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênção para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Traguemo-los vivo, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los por completo, como são aniquilados que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubarmos. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo que tomarmos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar o sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça e as aves te observam. Da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida, constroem emboscadas para sua própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso e ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Versículo 20. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada no alto dos muros. À entrada das portas da cidade preferem em alta voz o seu discurso, proferem em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça. Me irei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo com a tempestade sobre vós e vindo a vossa completa perdição com o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Então suplicarão minha atenção, entretanto, não vos respeitarei.
Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. Portanto, desprezam o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência do nécio os matará, e os falsos bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Amém. Esse capítulo 1 foram 33 versículos. Dá para perceber aqui que é como se fosse cada versículo, ou cada porção de alguns versículos, fosse um conselho diferente, ou um conselho seguido de outro conselho, e de formas aqui bem práticas no nosso dia a dia. Apesar de ter sido escrito, relatado e estar na Bíblia aqui há centenas de anos, talvez milhares de anos, são conselhos que servem para o nosso dia a dia hoje. Seja você homem, mulher, criança, adulto, vovô, enfim, esses conselhos servem de forma prática para as nossas vidas. Então, eu quero aqui destacar o último versículo. Muitas coisas me chamaram a atenção aqui. De forma geral, os conselhos de se desviar, eu poderia aplicar no dia a dia de hoje. Se desviar das más amizades, dos maus conselhos, das más propostas, entendeu? Das coisas fáceis, das ciladas do dia a dia que aparece o tempo todo, principalmente, ou muito também na internet. Isso me chama muita atenção aqui em muitos dos versículos que foram lidos, mas também sempre em seguida é Deus falando, é um conselho para nos lembrar que, de certa forma, a gente sabe de tudo isso. De certa forma, a gente sabe de tudo isso, mas acaba caindo em ciladas, aproveitando coisas fáceis e acaba vacilando em alguma outra coisa, mas de forma geral a gente sabe disso daqui. E como é bom e importante a gente voltar para a palavra de Deus, nos esforçar, buscar isso mediante a Deus e entender, acima de tudo, que é a palavra de Deus. Portanto, vamos tratar o texto bíblico como Deus falando conosco. Amém? Então que Deus fale ao nosso coração. E eu destaco aqui o último versículo, 33 do capítulo 1, que diz assim: mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Então, se você puder, feche os seus olhos, faça essa oração junto comigo. Senhor, muito obrigado pela palavra de hoje. Que o Teu Espírito Santo venha trazer a revelação e falar ao nosso coração. Que a Tua palavra venha gerar vida em nossas vidas. Que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. Que o sacrifício do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, venha sobre as nossas vidas para a glória do Teu nome. E que o Senhor venha nos ajudar, que o Teu Espírito venha nos dar direção para nos livrar das ciladas e do caminho mau. E que possamos cada vez mais Te conhecer e Te adorar. Em nome de Jesus. Amém.